Fala, meu povo, beleza? Seja bem-vindo ao nosso curso Bisurando, comigo, Leonardo Linhares. Você que vai fazer o concurso aí de soldado, né? De sargento, do CFO, do CFOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia. Beleza? Esse é um curso aqui para poder facilitar a vida de vocês e tentar, da maneira mais objetiva possível, trazer esse conhecimento para que você não erre nenhuma questão na prova. Agora, a gente precisa fazer um contrato aqui. Você sabe qual é o concurso que você vai fazer. Então pegue o seu edital, veja agora quais são os assuntos e acompanhe aqui quais são as aulas que são interessantes e aquelas que você pode descartar. Tranquilo? Esse curso aqui ele vai trazer da maneira o assunto, na verdade, mais completo. Né? Então ele vai chegar dali da aplicação da lei penal militar até a parte dos crimes contra a administração militar. Tranquilo? Então vai abarcar todo mundo. Você para e vê aquilo que serve para você. Tranquilo? Então vamos para frente agora, mostrar aqui para vocês na tela, né? Direito Penal Militar com Leonardo Linhares, tá? Vocês estão vendo as estrelinhas ali do lado, gente, ó. Eu sou realmente policial militar, sou capitão da PMBA e a gente está aqui unicamente para ajudar vocês, tranquilo? Agora vamos voltar para lá. Olha o que é que tem. A gente tem aqui nosso primeiro tópico, tá? Da aplicação da lei penal militar, na verdade, né? E a lei penal no tempo e no espaço é o nosso subtópico aí. Para isso, a gente já vai começar no artigo 1º, que ele trata do princípio da legalidade, viu, gente? Olha só. Artigo 1º diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui, ó, tá aqui a descrição em latim: nulo crime, nulla pena sine lege. Pessoal, é o seguinte. Aqui ele já está dizendo, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. O que é que está dizendo aqui basicamente? O que não pode é o Estado, que ele está dizendo aqui para o Estado que ele não pode. Poxa, fulano praticou uma conduta ali, não gostei. A partir de agora é crime, eu vou punir ele. Então, você não pode punir alguém por algo que não existia na época proibição, certo? É basicamente isso aí. Não há pena, né? Não há crime sem lei anterior, ou seja, a lei ela precisa vir anteriormente, a proibição ela deve vir anteriormente à conduta, porque se você proíbe, você já está dizendo não faça. Se a pessoa souber, ela sabe que ela está ali o quê? Sujeita à punição, tranquilo? Então, se não tinha proibição, eu posso fazer, certo? Aí a gente vai agora para o artigo 2º, olha o que é que diz o artigo 2º. Ninguém, ó, é o que a gente chama de lei supressiva de incriminação. Olha só, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, ó, lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Pessoal, vocês estão vendo aqui que eu fiz esse sublinhado aqui e circulei aqui os efeitos penais da sentença condenatória. Por quê? Ele fala que ninguém pode ser punido por algo que lei posterior deixa de considerar crime. Vamos falar aqui do crime de sedução, por exemplo. Então, aquele homem, né, aquela homem ou mulher que seja, mas o maior de idade que iria, né, tentar seduzir ou buscar um relacionamento com uma pessoa de 16 a menor de 18, antes era o crime de sedução. Só que aí quem faz a lei, quem na verdade fiscaliza, né, entendeu o seguinte: não, as meninas de 16 a 18 anos, a 17 anos ali, já sabem mais ou menos o que é certo e o que é errado. Então eles resolveram o quê? Descriminalizar aquela conduta. Então o que é que acontece? Quando se uma pessoa presa por algo que ela fez e passou um tempo, aquilo deixou de ser crime, naturalmente aquela pessoa deixa de ser criminosa. Então, independente de ele ter sido condenado até numa situação de trânsito em julgado, que é onde não cabe mais recurso, né? Ele não pode mais ser punido. Se ele estiver preso, ó, ele sai, porque tudo que for efeito penal vai ser, né, extinto. Mas se tiver efeito civil, eu tô falando disso aqui. Efeito penal tem a ver com a nossa liberdade, tá bom, gente? E o efeito e a liberdade criminal que a gente fala, falo liberdade criminal porque a gente também tem a liberdade administrativa, né? Para a gente que é policial militar,
entende o que, é que eu estou falando, que a gente tem a detenção, por exemplo, criminal e tem a detenção administrativa, que são coisas diferentes. Mas o seguinte, então os efeitos penais, os efeitos criminais serão cessados. Tranquilo? Mas se tiver efeito civil, que é isso aqui, ó, houve um crime de dano, então a pessoa, dano deixou de ser crime, beleza. Você vai deixar de ser punido criminalmente, você vai deixar de ser preso, mas vai ter que pagar, beleza? Porque a questão dos efeitos civis não são objeto de apuração, nem objeto de eliminação nesse sentido. Tranquilidade? Agora vamos dar continuidade. Aqui a gente viu aqui, ó, o caput do artigo 2º, tá? Ninguém pode ser punido fato por que lei posterior deixa de considerar crime. Aí agora a gente vem aqui, ó, com o parágrafo 1º, tá? Ainda do artigo 2º, que vai tratar da retroatividade da lei mais benigna. É a lex meteor, que a gente chama, né? Então, o que é que diz o parágrafo 1º? A lei posterior que, de qualquer modo, outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Olha só, ele está falando o seguinte, antes a gente falava de a lei deixa de ser crime, né? É o que a gente chama de abolitio crimes. No caso do parágrafo 1º, existe uma lei, né, que vem substituindo aquela lei anterior, que traz uma pena mais benigna, uma pena menor. Então, se traz uma pena menor, vai ser analisado aquela nova lei, inclusive em separado, com a lei anterior, e vai dizer, opa, essa nova lei tem um conjunto melhor de avaliação. No resultado, pronto. Ó, se antes era de 10 a 20 anos, né, vamos botar um exemplo aqui de reclusão de 10 a 20 anos, e passa a ser de 6 a 10. Opa, essa aqui, ó, de 6 a 10, talvez seja mais benigna, mas ela é preciso ser analisado o conjunto da obra, inclusive a própria lei fala sobre isso. Então, a retroatividade da lei mais benigna, ela vem o quê? Ela retroage, como a gente chama em bonam partem, em benefício do réu. Só que ela é necessariamente uma lei que vai retroagir em todas para melhorar, para ser benigno em todas as situações, a gente vai ver que não. Pela doutrina majoritária, a gente vai ver que na situação aí das leis temporárias, que a gente vai falar daqui a pouquinho, leis temporárias e excepcionais, ela não trabalha dessa forma. Certo? Agora vamos para lá, vamos para a tela de novo. Olha o que é que diz aqui o parágrafo 2º. Para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Eu já havia iniciado essa explicação no parágrafo anterior. O que é que a lei está querendo dizer aqui? Olha, a gente sabe que tem a aplicação, a lei base, né? A pena base, aí depois vem a primeira, segunda, né? Terceira fase ali da dosimetria da pena, onde você vai entrar com as qualificadoras, vai entrar ali com as majorantes e minorantes, você vai entrar depois com os agravantes. Só que é o seguinte, você aplica a lei completa, então com pena base, depois a primeira, a segunda e a terceira fase, e vê qual é o resultado daquela equação. E aí você aplica, né? Você, no caso, o judiciário ele vai aplicar a segunda lei base, mais a qualificadora, mais as minorantes, né? E majorantes, depois agravantes, né? E aí, no resultado dessa segunda equação, ela vai comparar com a da primeira. Não é uma coisa que ela vai dizer, não, eu vou pegar a pena base dessa aqui que é melhor, a outra, né? O agravante aqui já é menor, então é melhor. Não. Tem que ser analisado separadamente, beleza? É exatamente isso aqui que ela quer dizer no parágrafo 2º. Bora ver o que é que diz aqui o artigo 3º. O artigo 3º ela fala das medidas de segurança. Olha só, as medidas de segurança regem-se pela lei vigente no tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente no tempo da execução. Gente, o que é que ela quer dizer aqui? Ó? Primeiro, quais são as medidas de segurança? A gente tem as medidas de segurança que são detentivas, tem aquelas que são não detentivas. Detentiva, por exemplo, é uma internação, tratamento psicológico. Então, internou o cara lá no hospital para poder fazer o tratamento dele. Isso aí é uma medida detentiva, porque afeta a liberdade dele. Tem tratamento, né, psicológico que pode ser feito de maneira
na forma ambulatorial, ou seja, ele vai fazer o tratamento ali com o acompanhamento de um psicólogo, mas ele não precisa necessariamente ficar internado em um hospital. Então, como eu falei, né, tem aquelas detentivas que acabam com sua liberdade e as não detentivas que você tem certa liberdade, mas você tem que cumprir alguma coisa. E além dessa situação, por exemplo, do tratamento psicológico, né, o psiquiátrico, tem também a possibilidade de você não pode ir a determinados lugares, você não pode andar a determinado horário na rua. Então, tudo isso aí é medida de segurança, né, porque é diversa da privação de liberdade. Então, é uma medida de segurança que você pode sofrer aí, no caso, também na lei penal militar. Tranquilo? E ela diz o seguinte, ó, vou botar aqui na tela de novo para você não esquecer. Resolvido aqui no tempo da sentença, pronto. Foi dada a sentença. Medida de segurança vai ser tal. Aí, na época da execução da pena, já mudou aquela medida de segurança. Então, vamos aplicar, em vez daquela que foi dada na sentença cá, vamos aplicar essa nova aqui. Tranquilo? Então veja que essa questão do tempo influencia demais, tá bom? E aí agora a gente vai para uma parte super importante. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, funciona tanto na lei penal como na lei penal militar, certo? E aí o que acontece? Isso aqui é extremamente importante para você saber. Olha só, bora para a tela. Artigo 4º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o prazo de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, o que a gente chama de ultraatividade. Pessoal, é o seguinte, ele fala a lei excepcional ou temporária. Parece que é a mesma coisa, que são apenas sinônimos, mas não. A lei excepcional é aquela em que, do nada, acontece algo que o Estado precisa intervir e dizer assim, não, pô, vamos dar o exemplo aí da pandemia. A gente teve, né, no caso da pandemia, a gente teve algumas necessidades, alguns entendimentos que, não, vamos botar uma lei agora que as pessoas não podem andar a tal horário na rua. As pessoas devem obrigatoriamente utilizar máscaras. As pessoas devem obrigatoriamente utilizar vacina. Então, veja, nesse período específico e sem uma data específica para poder terminar, a gente chama isso de lei excepcional. Então, houve uma situação excepcional, então há uma resposta excepcional. Tranquilo? Foi algo que não foi previsto, né? O início, e nem tampouco temos uma previsão de finalizar. Por isso que a gente chama de lei excepcional. A lei temporária é aquela que a gente já prevê a sua aplicação, já prevê um fato que vai acontecer, como por exemplo, a lei da Copa. Ela iniciou, né, vamos falar aqui da Copa de 2014 aqui no Brasil. Ela inicia no início de 2013, né, ela tem ali com a Copa das Confederações, então ela tem um período para iniciar e ela tem um período para terminar. Então ela nasce na data de 1º de janeiro de 2013, não sei se foi essa data, mas dou um exemplo para você entender. Ela nasce em 1º de janeiro de 2013 e finaliza em 31 de dezembro de 2014. Então veja, tudo que acontecer naquele período, independente de ter julgamento, ter sentença, ter execução, 2, 3, 5 anos depois, tudo que vai acontecer 2, 3, 5 anos depois vai ser de acordo com aquela lei que só funcionou em 2013 e 2014, tá? E aí muita gente pensa, peraí, então, se lá em 2015 vier uma lei mais benigna e ajudar, e melhorar, e diminuir uma pena de um crime que aconteceu em 2013, ela vai ser aplicada à regra da lei mais benigna? Veja só, aí é uma discussão doutrinária muito grande. Tem gente, né? Tem gente aí que adota, é o que a gente chama de ultratividade. A lei ela vai continuar valendo mesmo depois de tendo cessado o seu período de validade. Tá? Então, começa em 2013, termina em 2014. Mas aí, independente disso, os efeitos dela vão continuar valendo para qualquer fato que aconteceu em 2013 e 2014, mesmo que seja depois lá a questão do julgamento, certo? E aí o que acontece? A gente tem pessoas que defendem que não, se a lei mais benigna vem dizendo, né? Vou botar aqui na tela para vocês, olha só, para vocês lerem. A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, implica-se retroativamente, ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Aqui, gente, ela não tem nenhuma restrição, tá? E por conta de não ter restrição, alguns doutos, né? Algumas pessoas, alguns caras, alguns ases do direito dizem não,
A lei da retroatividade mais benigna não fala da exceção ali da lei temporária ou da lei excepcional. Mas se você deixa acontecer uma lei posterior vir e trazer benignidade àquela pessoa que já cometeu um crime numa época, né, anterior, numa época de uma lei, né, excepcional ou temporária, aí o que é que acontece? Acontece uma espécie, o que a gente chama, o que pode acontecer, e a lei, essa proibição de retroação, né, vem para quê? Para evitar o que a gente chama de impunidade estratégica. Então, opa, alguém lá na frente pode legislar em favor daquelas pessoas que cometeram aquele crime. Então, não, vamos ver aí o caso de 2018, né? Perdão, 2023, 8 de janeiro. E aí, não, naquela época tinha aquela lei que falava isso e aquilo e tal. Lá na frente, alguém com interesse, veja só, não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. Só estamos utilizando um exemplo que é claro para todo mundo. Então, lá na frente, alguém, né, com interesse dizia, não, aquele crime ali não deveria existir. Então, a gente vai entrar no abolition killings, né, que a gente vai acabar, cessar com aquela conduta, ou a gente vai trazer uma punição mais benigna para poder o quê? Retroagir e beneficiar. Não é o caso, né, dessa pena aí, do caso do atentado ao Estado Democrático de Direito. Não é esse caso. Mas se fosse, entendeu? Se fosse uma lei temporária ou excepcional, poderia alguém lá na frente vir e ajudar. E aí a gente tem uma galera, né, que pensa dessa forma, que acha que deveria voltar e ajudar na lei mais benigna, como Zaffaroni, Il Batista, né? Costa Júnior também entende como sendo inconstitucional, mas outros, né, como Capês, como Nutt, como Hungria, eles falam que e aí trazem essa doutrina majoritária e diz o seguinte: a lei mais benigna não retroage para ajudar em situações de lei temporária ou excepcional. Esse é o que diz a doutrina majoritária. Beleza? Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. A gente parou aqui nessa questão da lei temporária. E aí agora vamos para a parte do artigo 5º. Olha o que é que diz o artigo 5º. Aqui a gente vai falar agora do tempo do crime. E ele diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o do resultado. O que ele está querendo dizer? João atirou em José no dia 12 de dezembro. José morreu 30 dias depois. O tempo do crime é o dia 12 de dezembro. Foi o dia em que João atirou em José. E acabou. Não importa se ele vai, o resultado de homicídio, por exemplo, né? Por mais que ele vai ficar na tentativa, pronto, enquanto não tiver o resultado, enquanto ele não morreu, é tentativa. Mas se ele morre 30 dias depois, vira homicídio. Mas o homicídio praticado quando? Quando ele morreu? Não. Mas quando ele foi atingido. Tranquilo? É o que a gente chama de tempo do crime, teoria da atividade, ou seja, no momento da ação. Quando foi que aconteceu a ação que decorreu naquele resultado? Dia 12 de dezembro. Então, esse é o tempo do crime. E aí a gente vai para o lugar do crime. O que é que diz o lugar do crime? Está aqui previsto no artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, ou ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu, olha só, onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, tá? Nos crimes omissivos, é claro, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então veja só, nesse caso aqui, ó, vou botar aqui na tela de novo e riscar para vocês aqui, ó, é o que a gente chama de teoria da ubiguidade. Olha só, aqui teoria da atividade para o tempo do crime e aqui teoria da ubiguidade para o lugar do crime, certo? E aí o que acontece? Aí a gente vai trazer até esse mnemônico aqui, que é o mnemônico luta, ó, lugar, ubiguidade, tempo, atividade, tá bom? Então, é isso que a gente traz aqui para vocês. Aí veja só, essa ubiguidade, gente, lembra do tempo que eu falei. Dia 12 de dezembro ele atirou, mesmo que ele morra 30 dias depois. O dia do homicídio foi dia 12 de dezembro. O dia da conduta foi esse. O dia do crime foi esse, mesmo que ele morra depois. No caso do lugar,
Aí você atirou, né? João atirou nele aqui, aí ele foi morrer na outra rua. Além do local em que ele foi baleado, em que ele foi alvejado, ser local de crime, também o outro lugar onde ele foi morrer é considerado local de crime. Não vai ser somente o lugar onde ele atirou, tá? Vai ser no lugar onde ele atirou, onde ele foi baleado e também no lugar onde ele acabou morrendo. Então, muitas vezes acontece essa situação do homicídio, né? Muitas vezes acontece de o cara ser baleado num lugar e ele correu para morrer em outro. Tempo do crime, momento em que ele foi baleado. Local do crime, onde ele foi baleado e onde ele morreu. Então, em qualquer lugar ali que tenha, que ele tenha acabado ali seguindo naquela situação, né? Naquela situação onde ele foi baleado, beleza? Então, gente, essa aqui foi a nossa primeira parte, onde a gente fala da teoria aplicação da lei penal militar. Vamos falar aqui também, rapidinho, né? Só para a gente não deixar de falar, da territorialidade. Olha só, territorialidade e extraterritorialidade, que também é importante. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tá? Tratados e regras de direito internacional ao crime cometido em todo ou em parte no território nacional ou fora dele, tá vendo? Então, fora dele também vai caber a punição, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Então, o que é que acontece? Ó, se ele cometer um crime lá fora, aquele crime tem a ver com a atividade dele, sobretudo, né? Vamos pensar o seguinte, ó, a gente precisa lembrar. O cara cometeu um furto, policial militar, né? Já que a gente está falando de polícia aqui, policial militar ele cometeu um furto e ele estava na folga. Isso é comum. Lei penal comum. Acabou. Não tem conversa, tá? Mas se ele tiver numa situação, por exemplo, onde ele está de serviço e aí ele pratica um furto, lei penal militar, também não tem conversa. Beleza? Então isso que vai definir onde é o que é o crime militar lá no artigo 9º, mas a gente também não vai estudar essa parte porque não é mais cobrada, graças a Deus. Tranquilo? Então, territorialidade tem a ver com isso, a questão de acontecer aqui no Brasil, dentro do território brasileiro ou fora dele. Ah, e se ele for, né, tiver sido processado e tiver sido julgado lá pela justiça estrangeira? Nada impede, só que é o seguinte, olha só, no caso a gente pode, inclusive é importante que você saiba aqui, ó, território nacional por extensão, para a gente não pensar que tudo que está lá fora é território estrangeiro. Olha só, para efeitos da lei penal militar, consideram como extensão do território nacional as aeronaves, os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados, ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Então veja só, você está fora do país, você trabalha na Marinha do Brasil, e aí você está lá fora, né, dentro de um navio e comete um crime militar estando de serviço lá. Veja só, estando de serviço, dentro do navio você vai cometer um crime. Porra, aquilo é extensão. A lei é clara aqui. Parágrafo 1º do artigo 7º vai dizer o seguinte: aquilo é extensão do território nacional. Portanto, ele vai ser aplicada a lei penal brasileira. Tranquilo? Se ele praticar um furto fora, tá de folga, né? Ele da marinha, tá no navio, mas tá de folga. Aí foi pra rua, praticou um furto lá. É a lei do país de lá. Beleza? Nada impede que ele seja processado aqui também. Mas a lei do país de lá é que vai prevalecer, tá? E outra coisa que ele fala aqui também é o seguinte, ó. Ampliação em aeronaves e navios estrangeiros, olha só. Também é aplicável a lei penal militar no crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Então, onde quer que esteja, né, ou num navio estrangeiro, né, ele fala aqui num navio ou aeronave, mas se tiver em local sujeito à administração militar, ou se o crime atentar contra as instituições militares, aí a gente traz aquele conceito de crime propriamente militar. Ele tem um conceito muito grande, muito amplo, na verdade, mas a gente basicamente diz o seguinte: o crime propriamente militar, que a gente inclusive vai ver lá na frente, aquele praticado pelo militar da ativa, e que está somente previsto no Código Penal Militar, tá? Mas aqui é o que? É o crime que vai afetar, o crime militar é aquele que vai afetar as instituições militares. Tranquilo? Então, por isso que a gente precisa também estar atento. Lembrando que não é só navio, aeronave militar. Pode até ser uma aeronave ou um navio
civil que esteja, por exemplo, sendo utilizado, né, pela administração militar. Não tem problema nenhum. A questão toda afetou a instituição militar, também é alcançado aí pela aplicação da lei penal militar brasileira. Tranquilo? E aqui, para a gente finalizar, a gente traz aqui o artigo 8º, que ele diz o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, né, ou nela é computada quando idênticas. O que, que ele está querendo dizer aqui, gente? Ó, então veja, ele já está deixando claro que ele foi processado lá e também foi processado aqui pelo mesmo crime. Mas a gente tem a gente tem um princípio chamado bis in idem, onde você não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Então o que, que acontece? Ela fala que quando a pena no estrangeiro, né, pelo mesmo crime é diversa, ela atenua. Então, digamos que aqui ele seja condenado a 10 anos. Lá ele foi condenado a 4 anos. Aqueles 4 anos de lá, ele vai cumprir e vai atenuar a pena dele aqui. Mas, se for, né? Se for igual, o que, que acontece? Ele tomou aqueles 10 anos lá, tomaria aqui, então tá punido a instituição militar. A justiça militar, ela vai estar o quê? Tranquila em relação a isso aí. Beleza? Então, gente, esse foi o nosso primeiro encontro, onde a gente falou da aplicação da lei penal militar. Espero que tenha sido, né, satisfatório para vocês e a gente tenha conseguido chegar de maneira objetiva naqueles assuntos que interessam e que vão cair para vocês, beleza? Então, o nosso próximo encontro, a gente vai falar do tópico 2, que é o conceito analítico de crime militar e de crime comum, beleza? Um grande abraço e até a próxima.